Olá! Hoje o papo é sobre uma mudança que, olha, mexeu com as estruturas do serviço público no Brasil. A reforma da Previdência de 2019. A gente vai entender por que um sistema que estava aí há décadas, de repente precisou de um manual de instruções totalmente novo. Para a gente começar a entender essa história, tem uma sigla que é a chave de tudo: RPPS, Regime Próprio de Previdência Social. Guarda bem esse nome, porque ele é o protagonista da nossa conversa de hoje. Então, qual vai ser nosso roteiro? Primeiro, a gente define o que é esse tal de RPPS. Depois, faz uma viagem no tempo para ver como era o cenário antes de 2019. Aí a gente chega no ponto de virada, a reforma em si e, claro, o que mudou nas regras do jogo. E para fechar, a gente vê o que tudo isso significa na prática, hoje. Beleza, vamos começar do começo mesmo. Para quem, afinal, serve o RPPS? Entender quem faz parte desse clube e, tão importante quanto quem ficou de fora, é o primeiro passo para entender todo o resto. E aqui está o pulo do gato. O RPPS é um clube exclusivo, sabe? É só para servidor de carreira, aquele que passou em concurso. Todo o resto, contratado, temporário, cargo em comissão, pessoal com mandato eletivo, todo esse pessoal vai para o outro sistema, o RGPS, que é o regime geral. É o mesmo da galera da iniciativa privada. Ok, agora que a gente já sabe o que é o RPPS, vamos apertar o botão de voltar na nossa máquina do tempo. Para a gente sacar o tamanho do impacto da reforma de 2019, a gente precisa primeiro dar uma espiada em como as coisas funcionavam antes. E a palavra que definia um mundo pré-reforma era autonomia. Pensa só, cada Estado, cada município e a União, claro, podiam criar e gerenciar seu próprio sistema de previdência. Era como se cada um tivesse seu próprio livrinho de regras. O resultado? Uma colcha de retalhos com centenas de sistemas diferentes pelo país. E aí, chegamos no grande momento, o ponto de virada, a Emenda Constitucional 103 de 2019. Foi aqui que o jogo virou de verdade. E quando eu digo que tudo mudou, não é força de expressão, não. Uma única alteração na Constituição foi o suficiente para criar um divisor de águas. De um lado, o antes, do outro, o depois da aposentadoria no serviço público. Simples assim. Agora, olha só para essa frase na tela. Ela pode parecer simples, mas ela é o coração de toda a reforma. Vedada a instituição de novos regimes próprios. Com essas poucas palavras, a Constituição basicamente disse: acabou. A porta para criar novos RPPS foi fechada e trancada. E o que isso quer dizer na prática? Simples. Se um município, por exemplo, não tinha criado seu próprio sistema de previdência para servidores até novembro de 2019, já era. Perdeu a chance. Acabou aquela era de cada um criar seu regime personalizado. Tá, mas aí fica a pergunta, né? Se não pode criar mais nenhum, o que aconteceu com as centenas de regimes que já existiram? Eles foram extintos? Não. Mas eles tiveram que começar a jogar com um novo livro de regras, um livro igual para todo mundo. E esse novo manual trouxe uma filosofia bem diferente. Primeiro, e talvez o mais importante, equilíbrio financeiro e atuarial, ou seja, a conta tem que fechar. Segundo, uma simplificação radical nos benefícios. Agora é só aposentadoria e pensão por morte. E terceiro, benefícios temporários, como licença maternidade, agora são pagos direto pelo órgão, não saem mais do fundo de pensão. E olha, essa simplificação dos benefícios é um ponto que vale a pena grifar. Para quem estuda para concurso, por exemplo, isso é questão de prova certa. Ao focar o RPPS só no longo prazo, aposentadoria e pensão, a reforma mudou completamente o propósito do sistema. E não para por aí. As novas regras também mexeram nas contribuições. Estados e municípios não podem mais cobrar uma alíquota menor que a da União, a não ser que não tenham déficit. A gestão também foi unificada. Agora é uma entidade só por ente federativo. E ainda deram um prazo de 2 anos para todo mundo criar um plano de previdência complementar. Foi uma padronização geral. Com toda essa mudança e padronização, é claro que surgem dúvidas práticas. E uma das mais comuns é, afinal, um servidor pode ter 2 aposentadorias? É possível acumular? E a resposta é: depende. Se for dentro do mesmo regime, a regra geral é que não pode acumular, com raras exceções. Agora, se a pessoa contribui para regimes diferentes, tipo um estadual e um federal, aí a história muda. Aí sim, é possível ter 2 aposentadorias. Vamos pegar um exemplo prático para não ter erro.
Pensa numa médica que é servidora concursada no estado de São Paulo e, ao mesmo tempo, é professora numa universidade federal. Ela contribui para 2 sistemas diferentes. O resultado? Na hora de se aposentar, ela vai ter direito a 2 aposentadorias, uma de cada regime. Beleza. Depois de passar por todos esses detalhes, qual é a grande mensagem? Qual o resumo da ópera dessa reforma toda? Resumindo, então, saímos de um modelo fragmentado para um unificado. A porta foi fechada para novos regimes, as regras ficaram muito mais rígidas para quem já existia, e o grande objetivo por trás de tudo isso? Solvência. Garantir que esses fundos tenham saúde financeira para se sustentar no longo prazo. E isso tudo nos deixa com a grande pergunta, né? A reforma criou esse manual de regras unificado, mais duro, focado em fazer a conta fechar, mas será que isso vai ser suficiente para garantir de verdade a saúde desses fundos de previdência no futuro? Essa é a questão que só o tempo vai responder.